Amém. Meus queridos irmãos, mais uma vez eu tenho a honra de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. E gostaria de convidar a igreja para juntos abrirmos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos dar sequência à exposição desta carta tão preciosa, carta de Paulo aos Filipenses. E desta feita nós vamos ler o capítulo 2, do verso 1 ao 11, palavra do Senhor para o nosso coração. Filipenses, capítulo 2, versos 1 a 11. O tema da nossa mensagem será o exemplo de Cristo. Eu estou usando para esta série a versão Nova Almeida atualizada. Então, para aqueles que gostariam da informação, eu estou usando a NAA, a Nova Almeida atualizada, tá bom? Filipenses 2, 1 a 11, o exemplo de Cristo Jesus. Palavra do Senhor para o nosso coração. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Nós vamos orar, meus irmãos, e nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos agracie, que nos dê o entendimento correto dessa passagem. Eu confesso a vocês que é com temor e tremor que eu subo ao púlpito nesta tarde. Eu tremi nas bases para pregar esse texto, porque é um dos textos mais emocionantes do Novo Testamento, mas também um dos textos mais difíceis. Aqui está o texto base para aquilo que nós conhecemos como a cristologia, a doutrina de Cristo. Ele vai falar da divindade de Cristo, da humanidade de Cristo, do esvaziamento de Cristo. Então, nós temos que tirar as sandálias dos pés, porque o lugar que nós estamos pisando aqui é terra santa. Então, vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos abra a porta à palavra, que nos oriente e que nos edifique nesta tarde. Ó Pai, é com temor e tremor no meu coração que eu chego diante do Senhor com a Bíblia aberta para expor a Tua palavra à igreja nesta tarde. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me dê o entendimento necessário, a iluminação, o discernimento
deste texto tão sublime, tão importante, tão rico, Senhor, que temos diante de nós. Que a tua igreja possa sair daqui nesta tarde edificada, transformada para a glória do teu nome. Fala ao nosso coração, Senhor. Revela-te a nós. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para a gente considerar o texto sagrado. Meus irmãos, como eu disse, esse é um dos textos mais importantes do Novo Testamento, porque ele vai falar para nós a respeito da pessoa bendita e gloriosa do nosso Salvador. Nós temos aqui um dos textos base para a cristologia, para a doutrina de Cristo. E nós temos aqui um dos textos também que tem causado controvérsias, que tem causado discussões, debates na história da igreja. Muitos estudiosos olham para esse texto e discutem qual o significado desse texto. Mas antes de entrarmos no texto, eu queria destacar aqui algumas coisas à guisa de introdução para a gente poder entender o texto. Primeiro, nós estamos vendo aqui que desde o versículo 27 do capítulo 1, Paulo vai tratar do verso 27 do capítulo 1 até o final do capítulo 2, na verdade ele entra também no capítulo 3, ele vai falar sobre a unidade da igreja. Ele está chamando a atenção para a unidade da igreja. Paulo está chamando aqueles irmãos a lutarem juntos pela fé do Evangelho, a lutarem ombro a ombro, como exército do Senhor, a estarem dispostos a buscarem a unidade da igreja. Ele tratou isso no verso 27 ao 30, chamou a atenção, exortou aquela igreja. E agora no capítulo 2, Paulo vai dar os fundamentos dessa unidade. Paulo vai fazer aqui algumas exortações com relação a esta unidade. E ele vai trazer alguns exemplos para que aquela igreja pudesse viver unida. Ele vai dar o exemplo de Cristo, ele vai chamar a atenção para a sua própria vida, para o seu exemplo. Ele vai dar o exemplo de Timóteo e de Epafrodito. É essa a divisão que temos diante de nós. Porém, de todos os exemplos, e o principal e o maior exemplo, e o que serve de base para os demais, é o exemplo de Cristo. Ele vai dizer que a base da unidade, o exemplo maior, o exemplo supremo para a vida daquela igreja é o exemplo de Cristo. Que ele foi humilde, que ele se esvaziou, e isso deve ser para nós modelo para a igreja do Senhor Jesus. Só que quando nós olhamos o texto, como eu disse, esse texto aqui é um dos textos que tem produzido muito debate, porque ele fala de um dos pontos da teologia sistemática, em especial da cristologia, que trata do esvaziamento de Cristo, a doutrina da kenosis. E muitos estudiosos, muitos pregadores, muitos pastores, quando olham para esse texto, alguns de forma leviana ou sem a devida atenção, eles chegam à conclusão que Jesus abriu mão da sua divindade, dos seus atributos, que Jesus está abrindo mão do seu ser divino e se tornando humano, se fazendo humano. E não é isso que Paulo está dizendo aqui, e nós vamos ver. Jesus não deixou de ser Deus,
quando ele assumiu a forma humana. Eu não sei se você lembra, mas ao longo da história da igreja, sempre existiu essa discussão quanto à questão das naturezas de Cristo. Talvez só o tema da ceia seja tão controverso quanto esse na história da igreja. Durante toda a história da igreja se discutiu, principalmente nos primeiros séculos, a respeito dessas naturezas de Cristo. Cristo é divino e humano, Cristo é só divino, Cristo é só humano. Como é que é essa relação das naturezas? E houve debates, concílios, muita coisa foi produzida, muita coisa foi debatida ao longo da história da igreja sobre esse assunto. Alguns dizendo que Cristo é somente Deus e a questão humana era só aparente. Outros dizendo que ele é um mero homem e que ele foi adotado como filho de Deus no batismo, que ele não tem nada de divino, mas é um mero homem. E a doutrina ortodoxa é que ele é 100% Deus, 100% homem, que ele se fez carne, que ele habitou entre nós, que ele assumiu a natureza humana e que existe uma união que na teologia chama-se união hipostática. A natureza divina uniu-se com a natureza humana para nunca mais se separar. Então ele é 100% Deus, 100% homem. Não podemos separar e não podemos dar ênfase a uma natureza em detrimento da outra. Ele é 100% Deus, 100% homem. Isso é a doutrina ortodoxa. Então, como eu disse, esse texto é um texto difícil, é um texto importante, é um texto que deve nos fazer refletir muito sobre a cristologia. Mas vamos lendo o texto e a partir daqui nós vamos tirar lições para a nossa vida. Versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 11, eu coloquei como tema da mensagem o exemplo de Cristo. Mas lembrando que o tema de toda essa sessão, que vai do capítulo 1, 27, até o final do capítulo 2, é a unidade da igreja. E ele vai pegar aqui o exemplo de Cristo para chamar a atenção para a unidade da igreja. Então, o tema geral desta sessão seria a unidade da igreja, o tema específico particular seria a unidade da igreja a partir do exemplo de Cristo Jesus. Olha como é que o texto começa, capítulo 2 de Filipenses, versículo 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundos afetos e sentimentos de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Primeira coisa que eu chamo a sua atenção é esse portanto, por isso, ou portanto, dependendo da versão que você tiver aí. O que é que Paulo está fazendo aqui? Este portanto, ou por isso, ele liga o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 2 ao que ele acabou de dizer no capítulo 1. O que é que ele vem tratando no capítulo 1, principalmente do verso 27 ao 30? Ele vem tratando sobre a unidade da igreja. Ele havia chamado a atenção daqueles irmãos para aqueles irmãos viverem de modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, ou indo vê-los, ou estando ausente, ele ouça no tocante àqueles irmãos que eles estão unidos, que eles estão vivendo unidos em prol do Evangelho, que eles estão lutando juntos pela fé evangélica, que eles estão firmes. É só você olhar aí o versículo 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários,
pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continuo a ter. Portanto, por isso, ou seja, ele chama a atenção para aquilo que ele acabou de dizer, para essa chamada à igreja, à unidade, a estarem juntos, a lutarem juntos pela fé do Evangelho. Ele diz, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afetos de sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. O que é que Paulo está colocando aqui para aquela igreja, meus irmãos, e para todos nós? Aqui, do versículo 1 ao 4, Paulo está chamando a atenção para os fundamentos da unidade da igreja. Ele não havia convocado a igreja à unidade? Ele não está chamando a igreja para lutar junto pela fé evangélica? Então ele diz, olha, vocês estão unidos comigo, vocês fazem parte comigo desta realidade. Então, se existe alguma exortação em Cristo, se existe alguma consolação de amor, se existe alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. Veja, Paulo já estava alegre com a igreja de Filipos. Nós vimos Paulo dando graças a Deus pela vida deles. Paulo é feliz por aquela igreja é uma igreja amorosa, é uma igreja que investe no reino de Deus, é uma igreja que participa com Paulo no crescimento do reino de Deus. Mas Paulo, ele quer mais, ele quer completar essa alegria, e a ideia aqui é uma alegria transbordante. Ele quer transbordar o cálice. Ele já está alegre, ele já está feliz, ele já se regozija com aquela igreja, mas ele quer mais, ele quer transbordar o cálice de alegria. Então ele diz, baseado no que eu acabei de dizer, portanto, se há, e eu chamo a sua atenção para esse se aqui. Eu já disse que esse se, na língua portuguesa, pode dar a ideia de possibilidade. Então, se eu for, se eu conseguir, é uma possibilidade. Mas na língua grega, a melhor tradução aqui, desse se, seria uma vez que há. Tendo em vista, uma vez que há, ou seja, portanto, uma vez que existe alguma exortação em Cristo, uma vez que há consolação de amor, uma vez que há comunhão no Espírito, ou seja, Paulo não está falando aqui, meus irmãos, de uma possibilidade, como se na língua portuguesa pode dar essa ideia. Portanto, se existe, se há, na língua grega não é, a ideia não é essa. Ele está dizendo assim, uma vez que há, uma vez que existe, então ele está dizendo assim, portanto, uma vez que existe exortação em Cristo, uma vez que existe consolação de amor e comunhão do Espírito, e que há profundo afeto e sentimento de compaixão ou de misericórdia, completem a minha alegria. Ou seja, ele está falando aqui dos fundamentos da unidade da igreja. Ele acabou de convocar a igreja a lutar junto pela fé do Evangelho, e ele agora vai dar o fundamento da unidade. Quais são os pilares ou as pilastras da unidade da igreja? Ele vai falar aqui para nós: exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, profundo afeto e sentimento de compaixão. São os pilares, as colunas, as pilastras da unidade da igreja de Cristo Jesus. Qual é o ponto aqui?
Preste atenção que ele está falando assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo. E esse em Cristo aí, ele serve de fundamento para todos os pontos que está aqui do verso 1 ao 4. O que Paulo está dizendo é que se nós estamos em Cristo, se existe de fato esta união mística entre nós e Cristo, se nós somos igreja, há em nós exortação, comunhão, amor, afeto, sentimento de compaixão. Então, se nós estamos em Cristo, não é uma possibilidade, como se poderia dar a ideia. Se nós estamos em Cristo, ele está dizendo, portanto, uma vez que vocês estão em Cristo, então vocês têm exortação, vocês têm comunhão, vocês têm consolação de amor e vocês têm afeto de compaixão. Ou seja, Paulo havia convocado aquela igreja a lutar junto pela fé do Evangelho, e ele está dizendo, e o que eu estou pedindo de você não é muita coisa não, porque se vocês estão em Cristo, existem estes fundamentos da unidade da igreja. Meus irmãos, esse texto é muito rico, e nós poderíamos ficar aqui só nesses primeiros 4 versos, mas como eu tinha o propósito de terminar essa exposição em 15 ou 16 mensagens, eu resolvi pregar do verso 1 a 11, até porque há uma sequência lógica sim. Mas veja, quais são esses fundamentos da unidade que Paulo está colocando aqui. Primeiro ele diz, portanto, se existe, ou uma vez que existe, uma vez que há alguma exortação em Cristo. O primeiro pilar da unidade da igreja, ele está colocando aqui, exortação em Cristo. E a palavra que é usada aí para exortar, essa palavrinha que é usada aqui, ela também poderia ser traduzida como consolar. E a expressão que aparece na língua grega é uma expressãozinha chamada paráclesis. Lembra do Paráclito? Lembra que o Espírito Santo é chamado Paráclito? O Consolador, aquele que exorta. É porque nós temos uma ideia de exortação sempre como repreensão. Mas exortação na Bíblia é também repreensão. Porém, exortação também tem o sentido de consolo, de conforto, de encorajamento. E por que essa palavra, paráclesis, ela pode ser traduzida como consolo, como encorajamento, como exortação? Porque essa palavra aqui, a ideia é de se colocar ao lado de alguém para exortá-la, encorajá-la ou consolá-la. Qual é a ideia aqui que Paulo está trazendo para nós? É que Cristo, pelo fato de nós estarmos em Cristo, nós somos exortados. Em outras palavras, Cristo se coloca do nosso lado como advogado, daí a ideia de Paráclito, a ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é como um advogado que se coloca do lado da pessoa para encorajá-la, para consolá-la, para exortá-la. Dr. Russell Shedd diz que a ideia aqui de exortação, o que Paulo está dizendo para nós, é que Cristo se coloca do nosso lado, como um pai ou um professor se coloca do lado de uma criança para encorajá-la. Quem é pai aqui sabe muito bem, vai chegar um momento que seu filho vai estar fazendo uma determinada tarefa e você vai ver que ele errou, que ele pisou na bola, que ele fez alguma coisa, e aí você se coloca do lado dele para encorajá-lo, para consolá-lo, para exortá-lo, mas exortar não no sentido de
bronca, mas de ensinar aquela criança, de encorajar aquela criança a fazer da forma correta. É essa a ideia aqui. Portanto, uma vez que existe encorajamento em Cristo, exortação em Cristo, consolo em Cristo, ele está dizendo, isso aqui é base para a igreja. Por quê? Você sabe quem você é, não sabe, meu irmão? Você sabe quantas vezes você faz besteira e Cristo está do seu lado, lhe exortando, lhe consolando, lhe encorajando para você continuar. O ponto de Paulo aqui vai ser, se Cristo faz isso comigo e com você, quem somos nós para não fazermos isso na vida do nosso irmão e buscarmos a unidade da igreja? Se o nosso irmão está precisando de encorajamento, se o nosso irmão está precisando de consolo, se o nosso irmão está precisando de uma exortação para que ele continue, se a igreja do Senhor está precisando disso, Cristo faz na minha vida, por que que eu não vou fazer na vida do meu irmão? Por que que eu não vou estar do lado dele, como Cristo está do meu lado, para me encorajar? Por que que eu não vou estar do lado do meu irmão, ombro a ombro, como um exército que está marchando, lutando junto pela fé do Evangelho? Paulo aqui, meus irmãos, não está gastando tinta. Paulo está dando os fundamentos da unidade. Mas ele continua, portanto, uma vez que existe exortação em Cristo, aí ele diz, consolação de amor. Parece a mesma palavra, e elas são similares, são muito parecidas, elas estão muito próximas. Mas é interessante que há uma diferença entre o consolo que Paulo falou primeiramente, porque ele usa a palavra paráclesis, e esse consolo aqui. Porque no primeiro consolo, a ideia é de encorajamento, de exortação. E é esse encorajamento em Cristo, Cristo nos encorajando, Cristo nos exortando, Cristo do nosso lado e dizendo, vamos lá, você vai conseguir, vamos fazer de novo, vamos fazer dessa forma. E Ele vai encorajando você. E é isso que nós devemos fazer com os nossos irmãos. Mas agora ele diz assim, alguma consolação de amor. E a ideia de amor aqui é o amor de Deus. Esse consolo aqui, ele agora é oriundo de Deus. Os teólogos, quando comentam esse texto, veem aqui nesse texto a Trindade, a ação da Trindade na unidade da igreja, dando fundamento para a unidade da igreja. Você tem exortação em Cristo e você tem consolação de amor, e esse amor só pode ser o amor de Deus. Só que essa consolação aqui, ela poderia ser traduzida muito bem como incentivo de amor. Esse consolo aqui é um incentivo. E mais uma vez eu quero citar aqui o Dr. Shedd, que me influenciou muito nessa exposição, e eu fui muito abençoado pela a exposição dele no seu comentário dessa passagem. Ele disse que a diferença aqui é muito bonita, e Dr. Shedd tinha uma capacidade de falar com simplicidade, mas de colocar a verdade do texto bíblico assim, que nos emociona. Ele disse que enquanto a primeira exortação traz a ideia de alguém que está do lado, ou seja, Cristo do nosso lado, nos exortando, nos encorajando, nos consolando, a segunda aqui, o consolo, traz a ideia de Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, como que atrás de nós, nos dando um empurrãozinho. E aí eu estava imaginando a seguinte coisa, qual é a ideia aqui desse consolo de amor? Você já ensinou o seu filho a andar de bicicleta? E aí o seu filho, você se coloca do lado ali, você está encorajando ele. Vamos lá, eu fiz isso. Então, você se coloca do lado do moleque e você vai ali caminhando, empurrando a bicicleta com ele, para que ele crie coragem, você está encorajando ele. Daqui a pouco ele bota os pés, ou ele toma, e você está ali exortando, consolando, vai dar certo, você vai conseguir.
A ideia desse segundo consolo aqui é aquele momento quando o filho já está caminhando por causa desse encorajamento, desse consolo, e o pai, ele agora vem e dá aquele empurrãozinho, dá aquela adiantada na criança, e ele sai feliz da vida na bicicleta, com aquele empurrãozinho do pai. É um incentivo. O que Paulo está dizendo aqui é, portanto, uma vez que há exortação em Cristo, esse encorajamento em Cristo, e uma vez que há esse consolo de amor, essa consolação de amor, esse incentivo da parte de Deus Pai, fruto do amor de Deus na nossa vida, é isso que ele está dizendo. Ou seja, o que Paulo está colocando aqui é, eu e você, nós temos encorajamento, nós temos incentivo, nós temos o amor de Deus e nós temos Cristo do nosso lado, sempre que nós precisamos. A pergunta é, por que que eu não quero também ser canal de bênção na vida do meu irmão? Por que que eu também não quero encorajar, não quero incentivar, não quero estar junto do meu irmão que está precisando, se Deus, que é bom, infinitamente bom, perfeito, justo, Ele faz isso comigo? Eu não mereço. Você merece esse encorajamento? Você merece esse incentivo de Deus? Você merece que Deus realize isso na sua vida? Não. Mas Ele faz por amor, por graça. E Paulo está dizendo, se Deus faz isso com você, faça isso um para com o outro. Busque a unidade da igreja, busque o bem da igreja. Ele vai chegar nesse ponto aqui. Aí ele diz, alguma comunhão do Espírito, ou seja, essa comunhão, essa koinonia, essa participação do Espírito, quem produz a unidade, a comunhão, esse vínculo na igreja, é o amor de Deus incentivando a igreja e o Espírito Santo que dá esse vínculo aqui na nossa vida. Comunhão do Espírito, essa comunhão que é produzida pelo Espírito, não é produzida pelo homem, não é produzida por eventos, não existe essa ideia de comunhão na Bíblia que o homem possa realizar. Comunhão é algo do Espírito Santo de Deus. Se não for o Espírito Santo de Deus, meu irmão, não tem comunhão. Pode ter encontro social, pode ter cafezinho, jantar, almoço, pode ter um momento ali de descontração, mas a verdadeira comunhão, essa verdadeira comunhão que Paulo está falando aqui, onde nós vamos encorajar uns aos outros, onde nós vamos incentivar uns aos outros, exortar, consolar uns aos outros, com a mesma consolação e encorajamento e incentivo que Deus faz na nossa vida, só com a ação do Espírito Santo. Não é produzido pelo homem. Não é uma ação humana, não é o conselho da igreja que diz assim, vamos nos reunir e vamos pensar como produzir comunhão na igreja do Pirangi. Não, a gente pode produzir sociabilidade, mas a verdadeira comunhão é fruto da ação do Espírito Santo de Deus. Então Paulo está dizendo, meus irmãos, já que vocês estão em Cristo, já que vocês são igreja do Senhor Jesus, existe na vida de vocês, não é uma possibilidade, já existe, há na vida de vocês, o quê? Exortação em Cristo, encorajamento em Cristo, consolação de amor, a comunhão produzida pelo Espírito, e existe na vida de vocês, o quê? Profundo afeto e sentimento de compaixão. Os orientais, e principalmente no contexto aqui que Paulo estava falando, e a expressão que ele utiliza na língua grega, eles viam a sede dos sentimentos, das afeições, as entranhas. Então, por isso que algumas versões aí dizem entranháveis afetos de misericórdia. Então, havia um verdadeiro amor, havia compaixão, misericórdia,
a partir das entranhas. Eu até brinquei da outra vez que eu falei sobre isso. No contexto da época, a melhor declaração de amor de um jovem para com uma menina seria: olha, eu te amo com todas as minhas tripas. Eu te amo, ele estava dizendo assim: eu te amo com todo o meu ser. Eu te amo de todo o coração. Só que eles não colocavam só o coração. Era coração, fígado, estômago, tudo, as tripas. Eu te amo com todo o meu ser. É esse entranhado afeto de compaixão. Paulo está dizendo que se nós somos igreja de Deus, se nós estamos em Cristo, tem que existir em nós. Não é uma possibilidade. Tem que existir em nós entranhados afetos de compaixão. Nós temos que amar, porque é assim que Deus nos ama. Aí Paulo diz: uma vez que há isso, uma vez que vocês têm isso que eu falei, então, olha como é que ele continua. Então, completem a minha alegria. Eu já estou alegre com vocês. Eu já estou feliz com tudo que eu escuto de vocês, com tudo que tem acontecido aí na igreja de Filipos. Mas uma vez que há tudo isso na igreja de Deus, uma vez que há todo esse fundamento, todos esses pilares na vida de vocês, então, meus irmãos, completem a minha alegria. E como é que vocês vão completar a minha alegria? Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. É muito interessante o que Paulo está dizendo aqui, porque ele está dizendo assim: igreja de Filipos, veja bem, vocês têm tudo isso que eu acabei de dizer. E porque vocês têm tudo isso que eu acabei de dizer, completem a minha alegria vivendo desse modo. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. E essa palavra pensar aqui, que depois vai ser também usada no contexto aqui de Cristo, esse pensar aqui não é um pensar doutrinário, não é um pensar teológico, como nós muitas vezes estamos acostumados. Esse pensar aqui é um pensar prático, é atitude. Por isso que muitas vezes é traduzido como sentimento, tende o mesmo sentimento, ou o mesmo modo de pensar, a mesma atitude, a mesma vida. Já naquela época, meus irmãos, as pessoas viviam muito no abstrato, principalmente no contexto grego, da filosofia grega. Então, uma coisa é eu ficar aqui discutindo sobre o que é encorajamento em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito. É eu ficar entendendo à luz do texto grego, da teologia, o que é afeto de misericórdia, entranháveis afetos. Então, vamos fazer um congresso aqui para entender o que é encorajamento em Cristo. E aí a gente discute, estuda, chama o doutor, o PhD, o cara lá de Harvard, o especialista na língua grega, e o cara vem, dá um show. E você sai com tudo aquilo ali na mente, e você acha assim: agora eu estou pensando biblicamente, porque eu sei o que significa encorajamento em Cristo, eu sei o que significa consolação de amor, eu sei o que é comunhão do Espírito. A pessoa sabe de tudo teologicamente, mas Paulo está dizendo assim: pensar aqui é prático, meu irmão. Eu não estou perguntando se você discursa bem sobre esse assunto, eu estou perguntando se você vive isso aqui. Não é mais um congresso, agora ok, acabou o congresso, e aí? Eu quero que vocês completem a minha alegria, não só porque vocês sabem intelectualmente de tudo que eu acabei de dizer, mas eu quero que vocês completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, ou seja, tendo a mesma atitude, a mesma disposição mental, estando unidos. E ele diz: tendo o mesmo modo de pensar,
tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. A ideia aqui, meus irmãos, não é uniformidade, como eu falei da outra vez. Paulo não está dizendo aqui que todo mundo vai pensar igualzinho, que todo mundo vai se vestir igualzinho, que todo mundo vai ter a mesma linha de raciocínio. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Eu disse que esse saber aqui é um saber prático. O que Paulo está dizendo aqui é que uma vez que na igreja de Deus existe encorajamento em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos de misericórdia, a igreja de Deus ela tem que ter um só objetivo. Ela tem que puxar para uma linha só. É claro que ele não está dizendo aqui que você vai anular o seu pensamento, nada disso. Mas o ponto aqui, e a gente vai ver mais adiante, é que Paulo está dizendo assim: meus irmãos, vocês devem ter a mesma atitude, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, vocês devem estar unidos de alma, de coração, vocês devem lutar juntos, ombro a ombro. A igreja tem que estar unida, não pode estar dividida. Isso aqui é importante para nós, meus irmãos. Como eu disse, não é uniformidade. Não é aquela ideia de que, não, eu vou ter aqui uma unanimidade na igreja, onde nós excluímos qualquer opinião contrária. Não é isso, meu irmão. Vamos imaginar uma assembleia de igreja, e aí talvez você diga assim: então, pastor, ninguém pode se levantar para falar contrário. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Agora o que Paulo está dizendo é: se você vai se levantar na assembleia da igreja para falar alguma coisa, a questão é, você está pensando, você tem um só objetivo como a igreja, você está buscando a unidade da igreja ou não? Por quê? Olha o que ele diz aqui: unidos de alma e mente. Aí ele diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Não é pecado você dar a sua opinião, meu irmão. Não é pecado você expor as suas ideias, e é preciso que haja isso. No conselho da igreja é preciso que os presbíteros, muitas vezes, tenham opiniões contrárias. Estejam ali, um quer de um jeito, o outro quer de outro, e a discussão é saudável, é salutar, é importante. É um colegiado. Agora, o ponto que Paulo está colocando aqui é: todos têm que estar lutando pela unidade da igreja, pelo bem da igreja. Porque existe comunhão no Espírito. Porque existem entranhados afetos de misericórdia. Porque existe encorajamento, incentivo, a ação de Deus na vida da igreja. E porque nós estamos unidos de alma e mente, de coração, existe aqui uma unidade na igreja. Então eu vou falar contrário ao meu irmão, mas eu não estou buscando vantagem pessoal. Eu não estou com partidarismo, com grupinho, com coisas erradas. Não é vaidade, não é para que eu apareça, não é para minha glória, não é para mostrar que a minha opinião prevaleceu sobre as demais. Eu vou falar, eu vou colocar a minha ideia, mas eu estou pensando no bem da igreja. Eu estou querendo o bem da igreja, a unidade da igreja. Eu não estou querendo aparecer usando as coisas de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é muito sério. Ele está dizendo: não façam nada por partidarismo ou por interesse pessoal. Tem pessoas, meus irmãos, na igreja que tomam determinadas decisões, que fazem determinadas propostas na igreja, e não é interesse no bem da igreja, na glória de Cristo, é interesse pessoal, é partidarismo. A raiz aqui da palavra é politicagem. Essa é a ideia. Meus irmãos, nesses 10 anos de pastorado ordenado,
lidando com conselho e com conselhos. Eu vejo tanto isso. E às vezes me entristece tanto. Pessoas querendo fazer determinadas mudanças na igreja, ou propondo determinadas coisas na igreja, mas não estava pensando no bem comum. Estava pensando simplesmente em si. Era partidário. E era vaidade pessoal, interesse pessoal. Então Paulo diz: não façam isso. Não façam isso. Vocês têm que lutar pela unidade da igreja. Nós não sabemos claramente por que Paulo está colocando isso aqui. Alguns dizem que havia uma divisão já acontecendo na igreja de Filipos. E citam, por exemplo, o caso da irmã Evódia e Sintique. Talvez seja um caso isolado, mas já havia falsos mestres também impondo-se naquela igreja. Qual é a ideia que Paulo está colocando aqui, meus irmãos? Se você olhar o capítulo 1, aquela igreja ela estava unida da porta para fora, lutar juntos pela fé do Evangelho. Mas nós podemos correr o risco de, como igreja, estarmos lutando juntos da porta para fora e da porta para dentro, estar se matando. Está se matando. E não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso. Então, cuidado com o partidarismo, com o interesse pessoal, com a vaidade, com o aparecer, sair na foto, a sua opinião ser a que prevalece. Isso não pode acontecer na igreja de Deus. Isso não pode existir no contexto da igreja de Deus. Mas, infelizmente, meus irmãos, acontece. Infelizmente acontece. E como pastor, muitas vezes eu fico com a antena ligada. Quando um irmão vem propor alguma coisa, a primeira coisa que passa na minha mente é: por que ele está propondo isso? Qual é a ideia? Deixa eu dar alguns exemplos para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui. Chega um casal e diz assim: pastor, essa igreja aqui não tem trabalho de casais. Essa igreja aqui não vale nada não, porque não tem trabalho de casais, porque isso, porque aquilo outro, porque aquilo outro. Aí quando você vai investigar mais a fundo, a pessoa não está preocupada com o trabalho de casais. Ela não está preocupada com os demais casais da igreja, ou com o bem da igreja. Ela está preocupada porque o casamento dela está ruim. É egoísmo, meu irmão. Depois que ela resolveu o problema do casamento dela, pode acabar o encontro de casal, que ela não está nem aí não. Pode acabar. O berçário da igreja. Não, o berçário da igreja, pastor, tem que ser assim, tem que ser não sei o quê, tem que ser não sei o quê. Só porque nasceu um menino. Aí se envolve com o berçário, limpa o berçário, ajeita o berçário, traz brinquedo para o berçário. O menino cresceu, se dando o filho dos outros, não estou mais nem aí com o berçário. É assim que acontece, irmão, nas nossas igrejas. É assim que acontece. É você fazer as coisas por interesse pessoal. O que Paulo está dizendo aqui é que você poderia se envolver com o trabalho de casais, mesmo que o seu casamento esteja mil maravilhas. Você está se envolvendo porque você quer o bem da igreja. Você poderia cuidar do berçário da igreja, mesmo que você não tivesse nem filho. Mas você vai lá, ajeita, limpa tudinho, porque você está querendo o bem da igreja, porque você está abençoando a vida do seu irmão. Você não está fazendo aquilo ali por vaidade pessoal, por egoísmo, por interesse pessoal. A gente precisa ter cuidado com isso aqui. A gente precisa pensar: será que nós estamos pensando na igreja do Senhor Jesus, no reino de Deus, ou estou pensando no meu reino, no meu nome, para que eu apareça? Essa é a questão. Se eu estiver à frente, se o meu nome sair, eu estou aqui. Agora, se não for, não conte comigo. Paulo diz: não façam isso, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Deixa eu dizer um negócio para você. Você nunca trata mal alguém que você sabe que é seu superior. Você trata?
Jamais, não trata. Quando você olha para o cara que é superior, você chega pianinho diante dele. Então o que Paulo está dizendo aqui é que o segredo para a unidade da igreja, para que a igreja conviva bem, para que Deus possa agir na vida da igreja e a igreja se mantenha unida, é eu olhar para o meu irmão e ver ele como superior a mim. E aí eu vou tratar ele da melhor forma. Agora, quando eu olho de cima para baixo, aí muitas vezes eu piso, eu humilho, eu não trato da forma correta. Mas ele está dizendo assim: considere o outro superior a você mesmo. Olhe para o outro como alguém que é digno de você tratar ele da melhor forma, de você servi-lo, de você estender a mão. Não trate o outro com desprezo. Então ele diz, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. A igreja vai ser unida quando eu abrir mão dos meus próprios interesses em prol do interesse do outro. A minha proposta não venceu na Assembleia, mas não interessa a minha proposta. O que foi aprovado é para o bem da igreja, é para o crescimento do reino de Deus. Não interessa se o projeto é meu, se a proposta é minha, vamos lutar juntos para que a coisa ande. Mas eu tenho visto em conselho, em presbitério, em assembleia de igreja, a minha ideia não foi aprovada, estou fora. Não é mais o meu interesse, não é mais aquilo que eu queria, não é do jeito que eu quero, então estou fora. Vocês ficam aí, façam o que vocês quiserem. Eu estou fora. Paulo está dizendo, não faça isso, seja humilde. Só pode existir unidade na igreja quando existe quebrantamento, humildade. Quando eu olho para o outro e eu vejo o outro superior a mim, e quando eu não estou preocupado com os meus interesses pessoais, mas eu estou preocupado no interesse do outro, principalmente aqui da igreja de Deus. Aí vai haver unidade. Aí, quando Paulo expõe essa questão, Paulo vai usar o exemplo de Cristo. E ele vai pegar o exemplo de Cristo como o exemplo máximo para a vida da igreja. Porque qual é o ponto aqui? Muito bem, Paulo, então, já que nós devemos agir dessa forma, qual é o padrão? Em quem eu vou me espelhar? Então, vou procurar alguém aqui em quem eu possa me espelhar. O pastor A, o pastor B, o irmão A, a irmã assim. Só que todos nós somos falhos, meu irmão. Todos nós somos falhos. Todos nós tropeçamos naquilo que Paulo está falando aqui. Eu e você. Todos nós somos pegos em determinados momentos da nossa vida, lutando pelos nossos próprios interesses, com vaidade pessoal. E aí Paulo vai pegar aqui o exemplo supremo, que é o exemplo de Cristo Jesus. E entra o texto, que como eu disse, é um texto que deveria ser tratado numa mensagem à parte. Porque é um texto rico. É o texto base para a cristologia bíblica. E é interessante que há uma discussão muito grande aqui, porque alguns estudiosos dizem que nós temos aqui do verso 5 ao 11, um hino, um louvor, uma música sacra, inspirada pelo Espírito Santo, que pode ter sido composta por outra pessoa, e Paulo pegou esse hino que já era cantado na época, ou pelo próprio apóstolo Paulo. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas o ponto é que Paulo vai pegar esse exemplo de Cristo, e Paulo vai agora trabalhar o exemplo de Cristo, e ele vai trabalhar doutrina, teologia, porque teologia é importante, para dizer assim, o padrão está aqui. Vocês devem fazer o que eu mandei. E o padrão, a régua, está aqui, ó, é Cristo Jesus. Vamos olhar como é que ele fez, para a gente imitá-lo, para a gente viver como ele viveu. E assim nós estaremos buscando o bem da igreja. Então ele começa, versículo 5, olha aí o texto. Ele diz assim, tenham
entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Lembra que eu falei que o pensar aqui, que ele disse que nós devemos ter, não é o pensar teórico, mas é o pensar prático. Por isso que algumas versões aí colocam, tem o mesmo sentimento. Só que sentimento, na nossa língua, no nosso contexto, pode ficar deturpado na ideia de emoção. Mas aqui não é emoção. Aqui é atitude, é pensamento, é prática. É um pensamento prático. Ele está dizendo, ele exortou os irmãos a viverem desse modo que ele acabou de dizer. E ele vai dar um exemplo, um padrão para a igreja. E qual é o padrão? Ele vai dizer, tenham entre vós. Ele está falando aqui da igreja, da comunidade. É claro, isso se aplica individualmente? Se aplica. Mas o texto está chamando a atenção para a igreja, para a comunidade. Tenham entre vocês, igreja de Filipos e igreja do Pirangi, o mesmo sentimento, ou o mesmo modo de pensar, ou o mesmo estilo de vida, a mesma prática que houve também em Cristo Jesus. O que houve em Cristo Jesus? Qual era o sentimento? Qual era o modo de pensar? Aí aqui, meus irmãos, como eu disse, a gente tem que tirar a sandália dos pés. Porque olha como é que o texto diz para nós. Ele diz assim, que mesmo existindo na forma de Deus. Veja, o que Paulo está dizendo aqui é muito profundo, meus irmãos, para nós. Na versão a Ara diz assim, subsistindo em forma de Deus. Porém, a Nova Almeida traduziu melhor, existindo, porque esse subsistir aí está falando dessa existência de Cristo. E ele diz assim que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus alguma coisa que deveria ser retida a qualquer custo. Ou, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus. Qual é a ideia aqui? Como é que a gente pode entender esse texto? Meus irmãos, primeiro nós precisamos entender o que significa essa palavra forma. Porque Paulo está dizendo assim, que ele existindo em forma de Deus. Que forma é essa? E quando a gente olha para o texto grego, existia duas palavras que poderiam ser traduzidas como forma aqui. A primeira é a palavra morfê, que significa, que traz a ideia de natureza, de essência. É a palavra que Paulo está utilizando aqui. O que Paulo está dizendo é que Jesus Cristo, ele existia, ou ele existe, ele sempre existiu, existe e existirá como forma de Deus, ou seja, como essência de Deus. Ele é Deus, ele possui a natureza de Deus. Ele está falando aqui da divindade de Jesus, subsistindo em forma de Deus. Preste atenção nisso aqui, porque esse texto é um texto base para mostrar que Jesus de Nazaré não é um mero homem, mas Jesus é Deus. Ele existia na forma de Deus. E a palavra que Paulo utiliza é, ele tem a natureza, a essência de Deus desde a eternidade. Essa é a ideia. A essência de Deus. Mas existe outra palavra na língua grega para falar de forma, e não é essa que Paulo está usando aqui, que é a palavra esquema. Então você tinha morfê e esquema. Morfê fala da natureza, da essência, e esquema fala daquilo que é transitório. Qual é a ideia aqui? Por exemplo, Elaine. Elaine possui a forma humana, é o morfê. Mas ela também possui outra forma, ela é feminina e por aí vai. Então, a forma morfê,
que define Elaine como ser humano, não muda. É a essência dela, ela é um ser humano, como todos nós. Mas se usasse a palavra esquema, nós estaríamos dizendo que ela tinha um cabelo grande ou curto, que ela é morena ou branca, que ela é baixa ou alta, que ela é masculina ou feminina. Está dando para entender a diferença? Só que a palavra que Paulo utiliza aqui é morfê, é a ideia de essa essência, essa natureza. A moçada que está aqui, que assistiu Paulo Rende, tinha a hora de mofar. E qual era a hora de mofar? Era a hora que eles se transformavam. É essa a ideia, a raiz da palavra é isso aqui. Eles deixavam de ser um ser humano comum e eles passavam a se tornar aquele herói. Só que a forma como Paulo está colocando aqui é que Jesus já existia, não é que ele se transformou em Deus, não, ele já existia, é essência, é natureza, Jesus é Deus. Aí olha o que ele está dizendo: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Na outra versão diz assim, não usurpou. Qual é a ideia aqui, meus irmãos? E eu passei vários dias pesquisando, tentando entender isso aqui, para poder transmitir para os irmãos a palavra do Senhor. Qual é a ideia aqui? Preste atenção. Jesus é Deus, Ele existe na forma de Deus. A essência, a natureza dEle é divina. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas mesmo existindo em forma de Deus, Ele não usou como usurpação, e a palavra aí traz a ideia de roubo, de usurpar. E o texto diz aqui, Ele não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Qual é a ideia? Volta comigo aqui. Jesus é Deus, criou todas as coisas, é o Senhor sobre todas as coisas, é o Deus Todo-Poderoso. Mas Ele olhou para si e Ele não usurpou essa condição. Ele não fez uso ou Ele não roubou essa condição para se aproveitar dessa condição. Ele não fez aquilo que muitas vezes nós fazemos, que quando temos privilégios, nós nos aproveitamos dos privilégios, dos cargos e das condições que recebemos. Alguém já disse, você quer conhecer um homem? Dê a ele privilégios, dê a ele poder, e você vai conhecer quem é ele. Jesus, sendo Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele olhou para si, e Ele não vai usurpar essa condição, Ele não vai roubar nada dessa condição, Ele não vai reter a qualquer custo o fato dele ser igual a Deus. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo, aí olha a palavra que Paulo utiliza, a forma, e a palavra aí é morfê de novo, não é esquema não. Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, para aquela igreja, e o que isso tem a ver com a unidade da igreja? Paulo está dizendo assim, vamos olhar para Jesus. Jesus é Deus, Ele existia em forma de Deus, Ele subsiste em forma de Deus, mas Ele olhou para si e Ele não usurpou essa divindade, Ele não fez uso ilegal dessa divindade, Ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido para si mesmo. O que Ele fez? Pelo contrário, Ele se esvaziou. E aí é onde está a questão, porque é a doutrina da kenosis, do esvaziamento de Cristo, que provoca um debate
grande entre os teólogos. Por quê? Porque o texto diz que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, a palavra que Paulo utiliza aqui é essa ideia de esvaziar-se. Aí alguns teólogos vão dizer o seguinte: ele abriu mão da sua divindade, ele abriu mão dos seus atributos, e ele tornou-se um ser humano, e aqui diz um servo. Só que a teologia bíblica não permite que a gente faça essa afirmação. O que aconteceu aqui não é que Jesus deixou de ser Deus, ou que Jesus abriu mão dos seus atributos, ou que Jesus abriu mão da sua divindade. Jesus abriu mão, sabe de quê? Dos privilégios da divindade. Ele não usurpou, ele não roubou, ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido para si mesmo. Ele é Deus, ele continua sendo Deus, ele sempre será Deus, mas ele não vai fazer uso, ele tem todos os atributos da divindade, ele continua sendo Deus, mas ele não vai fazer uso desses privilégios divinos, ele vai assumir a forma humana, ele vai se esvaziar de toda essa prerrogativa divina e vir nascer como uma criança, numa manjedoura, ser humilhado, morrer numa cruz, como um servo, por mim e você. Meu irmão, se isso aqui não mexe com você, sinceramente, está na hora de você botar o joelhinho no chão e começar a clamar mais a Deus. Porque o exemplo que Paulo está dando aqui, meus irmãos, é um exemplo que não tem como discutir mais. Você já imaginou o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de toda a glória, na sua majestade infinita, aquele que é o Senhor de todo o universo, ele abre mão das suas prerrogativas, dos seus privilégios, de estar no céu, para vir aqui. Ele abre mão dos privilégios da divindade, para vir e tornar-se um servo. E aqui, meus irmãos, não é enfeite, ele não fez um teatro. A palavra que é utilizada aqui, ele assumiu a forma humana. Ele esvaziou-se a tal ponto desses privilégios da divindade, que o Deus Todo-Poderoso veio e se encarnou no ventre de Maria e assumiu a forma humana, não é a aparência humana, como os docetistas diziam. Ele assumiu a forma humana, ele é 100% Deus, e no ventre de Maria, ele se tornou 100% homem, com todas as limitações de um ser humano. Agora, você já parou para pensar o que é o Deus Todo-Poderoso nascer como um bebê limitado? E numa manjedoura? Precisando dos cuidados dos seus pais? Você já pensou que humilhação é essa? Você já pensou um rei, ele descer a tal ponto de se colocar como um servo entre os criados? Já parou para pensar isso? Se nós, por exemplo, na nossa cultura, a gente não consegue conceber um presidente da república que quebra um protocolo. O presidente quebrou o protocolo. Ele, ao invés de comer no bandejão de luxo, ele foi comer no bandejão dos pobres. A gente acha isso assim um absurdo, né? Uma autoridade, um ministro de Estado, um presidente da república, um rei, de repente se vê no meio dos pobres. Pois bem,
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, Ele abriu mão dos seus privilégios e desceu, se esvaziou, foi até o limite mais baixo que poderia descer, assumiu a forma humana com todas as suas limitações. Por mim e você. Por mim e você. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se esvaziou a tal ponto das prerrogativas da divindade, que Ele vai assumir a forma humana, e Ele vai sofrer e morrer a pior morte daquela época, que era a morte de cruz, que um cidadão romano não podia enfrentar, porque era uma morte terrível. Um romano nem usava essa nomenclatura para si, jamais. É portanto que Paulo era um cidadão romano, ele foi decapitado. Pedro não era cidadão romano, foi crucificado, porque o cidadão romano, por causa da sua cidadania, do seu status, jamais iria morrer numa cruz de forma tão ignominiosa, ultrajante, humilhante, morrer numa cruz. Meus irmãos, esse texto aqui, como eu disse, é um dos textos mais profundos do Novo Testamento, porque ele mostra para nós a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo, essas duas naturezas, que nós não podemos descartar nenhuma delas, que estão unidas para sempre. E aqui nós compreendemos muita coisa do Evangelho. Por que que Jesus teve sede, teve fome? Por que que Jesus disse que não sabia o dia da sua segunda vinda? Porque Ele era um ser humano, 100% ser humano, como eu e você. Ele se esvaziou da sua divindade, dos privilégios da sua divindade, e assumiu a forma humana, a natureza humana. E o livro de Hebreus e as cartas vão colocar muito bem, que Cristo, Ele sofreu tudo aquilo que nós sofremos, exceto Ele não tinha o pecado que nós temos, o pecado original. Mas Ele era um ser humano como eu e você, e Ele foi tentado como eu e você. Agora você imagine aí, você é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, e agora você está diante dos homens, e você está nascendo numa manjedoura, você está sendo humilhado, ultrajado, cuspido na face, você leva murros, você é furado, você é humilhado, você, como Rei do Universo, você se submete a autoridades corruptas, falíveis, como Pilatos, como Herodes, como as autoridades romanas. Você se humilha a tal ponto. A tal ponto. Paulo está dizendo, tem o mesmo sentimento de Cristo Jesus, o qual, existindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, pelo contrário, humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se de todos os privilégios da divindade, assumiu a forma humana, a forma de servo, essa natureza humana que foi acrescentada a Cristo. E Ele tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. São tantas implicações, meus irmãos, desse texto para a nossa vida. Já pensou que fundamento Paulo está dando para aquela igreja? Para chamar os irmãos à humildade,
ao quebrantamento? Tinha outro exemplo melhor? Não tinha. Ele está dizendo que Cristo é esse exemplo de humildade, de esvaziamento, de não buscar os seus próprios interesses, os seus próprios privilégios, de não fazer uso das suas prerrogativas divinas. Cristo é esse exemplo para mim e você. Agora, o que é interessante para a gente caminhar para a conclusão é que ele se humilhou, ele se quebrantou, ele se esvaziou, ele abriu mão de toda essa prerrogativa e esses privilégios. Aí o que acontece? Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Não é ele que está se exaltando, é Deus o Pai que o exalta. Veja o contraste aqui. Ele se humilha, ele se quebranta, ele torna-se servo. O Pai agora, por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele que desceu ao estágio mais baixo, ele agora recebe um nome que está acima de todo e qualquer nome. Ele está sendo exaltado pelo Pai. E ele diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E aí ele vai colocar nos céus, na terra e debaixo da terra. Alguns teólogos querem dizer aqui que está falando aqui dos seres angelicais, dos seres humanos e dos demônios. Ou seja, não existe um único ser ou uma única partícula deste universo que não tenha que se dobrar diante daquele que se fez humilde de coração, o Senhor Jesus. Aí ele diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo, aí Paulo vai usar uma palavra que aqueles irmãos entendiam muito bem, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em outras palavras, Paulo usa aqui uma palavra muito rica naquela época, é a palavra Kyrios, Senhor. Essa palavra Senhor aqui era usada para o imperador romano. Ele era o Kyrios, o imperador, o Senhor, o absoluto, o supremo. Chegaram ao ponto de se colocarem como Deus, de exigirem adoração para si, porque eles eram o Kyrios, o Senhor. Aí Paulo diz: não, o verdadeiro Senhor é aquele que, existindo em forma de Deus, ele não usou desses privilégios, ele humilhou-se a si mesmo, ele se quebrantou, assumiu a forma humana, viveu como servo, ele morreu numa cruz, mas Deus o Pai o exaltou de tal maneira que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele sim é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que história é essa que César é Senhor, que fulano... Nada disso. O Senhor do universo é o Senhor Jesus Cristo. O Rei de todo o universo é o Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer que para Ele todas as coisas convergem. Ele é o primeiro e o último, o primogênito de toda a criação, não no sentido de que ele foi criado, o primeiro criado, mas que ele tem a primazia em toda a criação. Tudo aponta e deve apontar para ele. Ele é o centro de todas as coisas. Por isso que ele vai dizer: a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mas qual é o ponto que Paulo está colocando aqui, meus irmãos, para mim e você? Veja que Paulo está fazendo teologia. Teologia é bom quando é feita assim, viu, meu irmão? Aqui é teologia pura, e não é qualquer teólogo não, é o apóstolo Paulo. E não é qualquer tema não, é cristologia, natureza de Cristo, as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, e como elas se relacionam. É teologia pura, é coisa realmente para a gente passar anos e anos estudando e meditando.
Você tem uma ideia, doutor Heber Campos tem uma coleção de 3 volumes, de quase 800 páginas cada um, sobre isso aqui. Mas a teologia, ela está sendo usada para quê? Para chamar a atenção para a unidade da igreja. A teologia, ela só serve se ela tiver aplicação na nossa vida. Não adianta ficar aqui discutindo teologia, se o intuito é só ficar discutindo e mostrando que a gente sabe alguma coisa. A teologia só serve se ela te afoga o nosso coração e se ela produzir mudança na nossa vida e na vida da igreja. Veja que Paulo vai tratar de cristologia para resolver um problema de unidade na igreja. Olha que coisa. Paulo está chamando a atenção para a cristologia, para a doutrina de Cristo, das naturezas de Cristo, mas o foco dele é resolver um problema de unidade na igreja. Daí eu faço uma ressalva. Você que está me assistindo agora, e você é contra a teologia, e você diz que a teologia esfria, que a teologia é isso, que é aquilo outro, cuidado com o que você está dizendo, porque a verdadeira teologia, ela não esfria, ela aquece o nosso coração. A verdadeira teologia, ela vai ser bênção para a vida da igreja. Se a verdadeira teologia está sendo usada na igreja, é bênção. É bênção. Estudar teologia é uma das coisas mais preciosas da nossa vida. Durante muitos anos, alguns analfabetos de plantão diziam: estudar teologia é coisa carnal, para que estudar teologia? Estudar teologia é você estudar sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre a obra de Cristo, a natureza de Cristo, os ofícios de Cristo. É você se aprofundar nas coisas de Deus. Agora, sabe qual é o problema? É exatamente quando alguns estudam teologia só para crescer a cabeça, só para se tornar orgulhoso, se colocar que sabe mais do que os irmãos da igreja, que são os bambambam, e não tem aplicação nenhuma. Aí não serve, meu irmão. Ou talvez serve para lhe condenar, para lhe levar para o inferno. Você leu Somos Todos Teólogos, de R.C. Sproul, ou A Razão da Esperança, do Leandro Lima, um catatal assim, eu estou lendo. E você diz assim: pronto, agora eu sei tudo de teologia, mas você continua besta, orgulhoso, não faz nada no reino de Deus, só causa problema na igreja, você vai para o inferno com toda essa teologia. Agora, se aquilo que você está aprendendo sobre Deus, sobre Cristo, sobre a igreja, sobre a Escritura, sobre o Espírito Santo, está produzindo em você um cristão melhor, um discípulo de Cristo, um membro de igreja que busca o bem da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Estude mais. Se for preciso, vá para um seminário. Hoje tem cursos online de teologia, meu irmão. E não é só para homem, não, para as mulheres também. Estude, minha irmã. Se aprofunde. Leia. Tem teologias sistemáticas aí no mercado, barata, de boa qualidade. Leia, se aprofunde. Agora, veja se isso está mudando você. Eu termino chamando a atenção aqui só para algumas aplicações para mim e para a sua vida. Eu acho que a primeira eu já fiz aqui na emoção. Mas cuidado, irmãos, com teologia e prática. Isso tem que andar junto. A reflexão teológica e a prática. Não adianta você estudar os 5 pontos do calvinismo, ou a cosmovisão cristã, ou a teologia sistemática, as institutas de Calvino, se isso não está mudando a sua vida. Se isso não redunda em prática, você está perdendo seu tempo. Mas o ponto aqui de Paulo é, igreja de Filipos, sabe por que vocês devem ser humildes? Sabe por que vocês devem buscar a unidade, a comunhão da igreja? Sabe por quê? Porque vocês têm o exemplo de Cristo. Se tem alguém que poderia fazer uso de qualquer direito, de qualquer prerrogativa, de qualquer coisa, era Cristo. Ele era Deus, e é Deus, e sempre será Deus. Mas ele abriu mão desses privilégios para descer a este mundo, assumir a forma humana e morrer por mim e você. Sabe qual é o ponto que Paulo está dizendo aqui? Meu irmão, por que você não abre mão muitas vezes dos seus privilégios para o bem da igreja?
Por que você não imita Cristo? Por que você não é humilde, assim como Cristo? Que mesmo sendo Deus, não usou como usurpação, não roubou, não fez do ser igual a Deus uma plataforma de privilégio para si. Por que você não imita Cristo? Você prefere ver a igreja dividida, mas o seu nome sendo glorificado, sendo exaltado, e você dizendo, eu tenho razão, eu tinha razão, é isso aqui mesmo. É desse jeito. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Muitas vezes nós precisamos nos humilhar, nos quebrantar, nós precisamos ceder, nós precisamos abrir mão de coisas que são nossas. Por favor. Eu não estou falando aqui de você abrir mão daquilo que é bíblico, da doutrina bíblica. Por favor, não existe unidade sem doutrina. Tem até um livretinho de Martin Lloyd Jones que trabalha isso. Se o que está em jogo, meu irmão, é a verdade de Deus, aí você não vai abrir mão, não. Mas se o que está em jogo são seus gostos pessoais, privilégios que você tem, o cargo que você tem, meu irmão, abra mão. Se quebrante, se humilhe. Porque aquele que se humilha, Deus exalta. Jesus se humilhou, o Pai o exaltou. Se você for humilde, se você for quebrantado, se você não fizer uso dos seus direitos, porque hoje nós vivemos na época dos direitos, né? E só tem direito, né? Só tem direito. A pessoa só quer direito. Se você, muitas vezes, abrir mão dos seus direitos, dos seus privilégios, mas você está fazendo isso por causa do reino de Deus, por causa da igreja de Deus, do bem da igreja, pode ter certeza, Deus não fica devendo nada, Deus honra você. Deus honra você. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo está exortando aquela igreja, pegando o exemplo de Cristo. Qual é o exemplo de humildade, de quebrantamento, de abrir mão dos privilégios? É o exemplo de Jesus. E se Jesus fez, meu irmão, quem sou eu? Quem é você para não fazer? Quem somos nós para não fazer? Sabe aquele pastor que diz assim, só se passar por cima do meu cadáver? Já viu esse ditado? Só se passar por cima do meu cadáver. Oh, meu querido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, foi humilde e quebrantado de coração. Quem sou eu? Quem é você para andar de nariz empinado e para querer que a sua opinião, que o seu gosto, que a sua maneira de ser prevaleça? Cuidado, cuidado, cuidado. Que Deus nos ajude a lutar pela unidade da igreja. E quando fala de igreja aqui, não é só a igreja local, meu irmão, é a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. Deus chamou você para construir pontes e não muros. Deus chamou você para unir, não para separar. Você está aqui em Pirangi, seja bênção, busca a unidade da igreja. Eu já disse aqui na igreja e eu concluo com isso. Eu recebi um conselho de um pastor antigo, experiente, e eu tenho isso no meu coração. No dia que eu senti que o problema em Pirangi está sendo eu vou embora daqui. E outra coisa, eu vou para bem longe. Eu não vou abrir uma igreja ali na esquina para dividir o rebanho, não. Eu vou para bem longe. Até porque se eu for para a esquina e abrir para dividir o rebanho, eu estou sendo usado pelo diabo. Não se divide a igreja de Deus. Aquele pastor chegou para mim, ainda quando eu estava no seminário, e ele disse assim, meu filho, no dia que você sentir que a igreja vai se dividir ao meio por causa de você, caia fora de lá e deixa a igreja em paz. Deixa a igreja em paz. A igreja é de Jesus. Não divida a igreja. Não seja objeto de divisão na igreja. Não seja objeto de contenda na sociedade interna. Eu estou falando da igreja, mas a sociedade interna. Vai ter uma reunião da mocidade agora. Cuidado com a sua postura na plenária. Se você quer que o seu nome apareça, que a sua opinião prevaleça, que você seja o centro das atenções, cuidado,
O centro das atenções ali tem que ser Cristo, a obra de Deus, e não você. Seja da diretoria ou não seja da diretoria. E isso é na SAF, é na UPH, é no conselho da igreja. Convém que Cristo cresça, que eu e você diminua a cada dia. Vamos ficar de pé? Vamos orar.